Bem-vindo a um tour pelo meu grande jardim na primavera. Estamos na metade da primavera, hoje é 22 de abril. Amanhã é 23, que é o dia de São Jorge. Hoje começa a temporada de aspargos, segundo o folclore. Na verdade, a colheita já está em andamento. Também é um dia em que os dentes de leão estão em plena floração e você vai ver ambos nesse vídeo. Então é apenas um momento adorável. E há tanto para celebrar no jardim, mas também muito a fazer. Na verdade, essa cama é uma das características do meu guia para iniciantes em jardinagem sem escavação, criado no inverno passado. Está recebendo reações muito positivas. Está no meu site, leia as avaliações. Se você é iniciante, comece pequeno. Esse é um dos meus principais conselhos. Você pode ter uma cama como esta. Tem aproximadamente 4 pés por 8, 1.2 por 2 pontos e poucos metros. Observe a grande variedade que está crescendo aqui. Você pode fazer isso anualmente. Esta cama está agora no seu 11º ano. Faço o plantio assim, com plantações mistas toda a primavera. Então temos kohlrabi ali, por exemplo, mudas, espinafre de 2 tipos. Uma comparação realmente interessante, na verdade, esse é o Bloomsdale e esse é o Medania. Eu gosto muito da variedade Medania por suas folhas verdes escuras e grossas. Tem alho que passou o inverno, cebolinha semeada em vários locais e erva doce em bulbo. A semeadura da maioria foi feita em meados de fevereiro, época normalmente recomendada. Isso é Saragossa e Pise, seu Screen Shark, que precisamos dar suporte. Ele estava com uma cobertura de lã o dia todo ontem. Acabou de sair e agora estou começando a remover algumas das capas. Não todas, depende do que está embaixo, mas estamos entrando em um período de clima muito agradável aqui. Espero que seja bom para você também. No momento, as temperaturas de áreas externas estão em média de 17 graus Celsius, 63 Fahrenheit. E aqui nós temos colhido tão pesadamente durante o inverno, o que eu sinto que é ajudado pela água magnética, só para ser um pouco ousado aqui. Vale a pena conferir, porque a quantidade que colhemos já foi fora da escala. Este é o 13º ano de colheita de saladas de inverno, aqui com alho no meio como lá. Nesta época do ano, as saladas de inverno, especialmente as brássicas como mostarda e rúcula, começam a florescer. E estamos aplicando a dose anual de composto. No fim de abril e começo de maio, estamos colocando uma boa polegada. Pode ser até um pouco mais, mas isso é praticamente toda a comida que vai aqui. Estou usando um pouco do composto de minhocário urbano, uma forma muito concentrada de fertilidade. Você poderia dizer que esse composto de alto valor serve como uma cobertura ali. Este é um composto caseiro com cerca de 1 ano de idade. E da base de paletes, que veremos bem no final do vídeo. E isso é esterco de cavalo. Então essa era a minha cama quente na primavera passada. Portanto, é esterco de cavalo de cerca de 1 ano e a cama quente está indo muito bem no momento. Então, há 2 benefícios. Um é calor e o outro é composto. Com uma nota de precaução que veremos. E olhe para isso, este é apenas um efeito tão agradável de feijões largos de inverno, perdemos bastante. Parecem bastante espaçados por um tempo no inverno. Mas olhe para o perfilhamento ali. Então essa é uma semente de feijão largo que faz tudo isso. E portanto não se preocupe muito se isso acontecer com você. E que você tenha passado o inverno com seus feijões, porque você pode obter uma cama cheia e linda assim, e estamos apenas colocando corda ao redor. Não me preocupo muito se eles se inclinarem um pouco, mas apenas para contê-los fora dos caminhos. Essa cama tem uma história interessante porque é vegetais, mas tínhamos cerefólio durante o inverno, era o que estava lá, e então Adam e eu estávamos olhando para essas árvores frutíferas, muito anãs, que ele enxertou no 1027, que é a menor macieira. Elas estavam ao redor do lago, na verdade um pouco de um erro. Então agora elas estão aqui em um espaço menor juntas, espero que elas produzam. E esta é uma pereira que foi enxertada pelo Finn, que trabalhou aqui 7 anos atrás e ele me deu isso há alguns anos e eu a tinha em um lugar ruim. Novamente, então isso é algo que você pode fazer no inverno. Se suas árvores ainda são pequenas e jovens, você pode movê-las enquanto
Esta linda maçã vermelha para crianças agora tem 7 anos e acreditamos que está no 1026, estava escrito 1009 na etiqueta, isso é o que determina o tamanho da árvore. E eu não pude resistir a plantar esses lindos tulipas embaixo. É uma ótima primavera para tulipas, tivemos níveis de luz muito altos e nem sempre precisamos disso, porque sabe, tivemos 18 meses de nuvens antes disso e chuva, tanta chuva que isso estava bastante cheio de tomilho aqui neste jardim de ervas. Isso era todo lindo tomilho, mas felizmente eu peguei algumas mudas que acabei de transplantar. Acho que possivelmente precisam de água, na verdade não, tomilho é melhor não regar demais. É a única planta que eu cultivo aqui que realmente sofre um pouco se tivermos tempo realmente úmido. Enquanto algo como esses oréganos, orégano e na verdade essa pimpinela também, eles estão claramente muito felizes. Então, na maioria das vezes a situação é boa, mas começando na primavera, eu acho que realmente vale a pena usar coberturas como aqui. Olhe para estas alfaces. Então estas foram novamente semeadas em meados de fevereiro e nós temos essas em arcos. Você não precisa fazer isso. Você pode ver sob o arco que é uma folha de alta qualidade. Se são folhas que você está comendo ou vendendo, os arcos ajudam porque onde você tem geada tocando as folhas, pode danificá-las. E tivemos bastantes geadas. Tivemos 4 em abril. Apenas 2 manhãs atrás estava um pouco gelado aqui e não grandes, mas o suficiente para congelar tudo um pouco. Mas nada aqui vai ser prejudicado pela geada. Apenas desacelerado, como essas ervilhas, as ervilhas são muito resistentes à geada e estavam sob um tecido até cerca de 10 dias atrás. Adam fez uma construção brilhante lá, em parte para manter os poucos coelhos que temos aqui afastados, mas o suficiente para que, você sabe, se um encontrasse uma cama de ervilhas jovens, isso poderia causar bastante dano. Enquanto aqui, você pode ver que o tecido está bem em cima das plantas. Isso é erva doce e veja como ela está empurrando o tecido como uma bolha. É uma planta meio forte, os caules são mais resistentes do que você imagina. Eu percebo isso com as cebolas também, elas parecem um pouco amassadas quando estão sob o tecido, mas geralmente estão bem e provavelmente por mais uma semana nessa erva doce e você sabe, não é sobre manter a geada afastada, né? Eles terão congelado um pouco onde estão tocando. Mas é apenas esse vento bastante frio agora. Bem, frio, não frio de inverno, mas o suficiente para fazer a diferença se você conseguir um pouco de cobertura. E tem sido o mesmo com o espinafre aqui, porque este espinafre passou o inverno. Quer dizer, olhe para isso, é simplesmente fantástico, né? Estamos colhendo toda semana no momento, colhendo bastante folha por folha, tirando as folhas externas, e elas têm sido tão exuberantes, e o sabor das plantas, quando elas realmente têm suas raízes firmes, é bem diferente do espinafre de primavera, que também é exuberante, mas de alguma forma não tão saboroso, e então aqui perene. Bem, então aspargos. Você pode ver, essas eram coroas bastante grandes que eu plantei em abril 2021. Você pode me ver fazendo isso no vídeo que postamos sobre como cultivar aspargos. Vale a pena dar uma olhada porque, para ser honesto com você na época, eu pensei, isso vai funcionar? Eu estava começando assim, mas era muito mais áspero, mais como isso aqui na verdade. Era assim que essa área era quando eu entrei nesse campo, que foi na época em que comprei essa área 4 anos atrás. Decidi plantar pardais aqui, mesmo com o local cheio de ervas daninhas, quebrando todas as regras. Fizemos um trabalho minucioso na convolvulácea, que havia em grande quantidade lá. Praticamente já se foi. É possível fazer isso. Digo isso para encorajá-lo. Com ervas daninhas perenes e a técnica de não cavar, basta ser persistente no início. Havia muita convolvulácea aqui, mas não está mais. O ruibarbo a sufocou. Você pode ver como isso está crescendo bem, mesmo sem regarmos. Estamos aqui desde o 26º de fevereiro, então praticamente 2 meses. Tivemos 5 milímetros em março, 10 em abril, 15 milímetros, 2.000 acres de chuva em 2 meses. E ainda assim isso mostra o quanto de umidade há no solo. E essa é a diferença entre não ser colhido apenas uma vez e isso foi colhido há 5 dias. Então estamos tirando as folhas maiores. E isso é muito bebê, jovem. Plantas de ruibarbo que semeei a partir de sementes em julho passado. Você também pode fazer isso. Aqui chegamos a ter um pouco de um desastre, que é onde eu comprei este esterco de vaca.
Eu realizei um teste utilizando favas largas. Trarei os potes, mas veremos o resultado logo. Especialmente tem fraco nele. Tem aquele horrível herbicida Pyrrolide, que descobri através das favas. E então essa é uma maneira de lidar com isso. Tem composto de cogumelo ao lado, o que é bom porque eu também testei isso, então usaremos se precisarmos mais. Vamos cultivar milho doce aqui porque o milho doce não corre risco, não é afetado por isso. É uma grama relacionada à grama que este herbicida Pyrrolide não afeta, mas espalhando assim está exposto à luz e isso pode ajudar a decompor o veneno. Então é isso que eu estou tentando. É como se estivesse bastante instável. Não é peculiar ao não cavar. Né? Você sabe, se alguém comprar composto, vai se encontrar nessa situação. São principalmente estercos de animais. Embora seja uma pena, porque são coisas tão boas para crescer com este alho aqui. Se você quisesse semear cenouras ou beterrabas agora, poderia fazer isso. Normalmente uso uma ferramenta, mas estou mostrando meus dedos porque o solo ainda está macio. Se estou semeando cenouras em tempo seco como este, faço a linha assim. Você pode ver bastante raízes de alho ali, perto da superfície. Muitas plantas enraizam perto da superfície. É um grande mal-entendido sobre a escavação. Falam em colocar composto e esterco no solo, porque está perto das raízes, mas as raízes adoram ficar perto da superfície. Então você rega ali, molhe bem apenas essa linha e então você pode soltar suas sementes e acredite ou não, se você cobrir assim com seco, isso pode criar uma espécie de camada de cobertura de mulch seco em cima disso. Você pode meio que segurar a umidade ali. Com sorte não será necessário regar por cerca de 10 dias. E sim, quero dizer, olhe para isso, isso é um rabanete que foi semeado há pouco mais de 2 semanas. Então, tão indireto quando você tem uma superfície razoavelmente livre, que se você tiver a chance de capinar seu composto antes de começar. Dito isto, esta é a nossa erva daninha mais comum nesta primavera, são árvores freixos. Então, isso é um trabalho de capina manual, faremos um pouco de capina. Se as ervas daninhas ainda forem pequenas, se forem maiores, é arrancá-las o melhor possível. Na verdade, aqui é a mesma história. Então essas cebolinhas elas foram plantadas há mais de um mês, cerca de um mês atrás, e temos sim a maioria das ervas daninhas comuns dos caseiros aqui. Então, mais árvores, mas também o DOC, por exemplo, pode ser uma erva daninha perene forte, mas se você a retirar quando pequena, resolve o problema. Ali temos a ranúnculo rastejante, é assim que parecem quando realmente pequenos. Então isso se foi agora é história. Dente de leão ou plantio, ambos parecem bastante semelhantes nesse estágio. Sempre se você deixá-los por muito tempo seria um problema, mas pegue-os pequenos, adquira o hábito de capinar quando eles não tiverem muito mais do que 2 folhas verdadeiras, couve-rábano. Realmente parecendo feliz, estou satisfeito com isso e novamente precisamos capinar um pouco, mas não é tão urgente e eles começarão a inchar. Portanto, a couve-rábano, semeada em fevereiro, transplantada, marcada e protegida, deve ser colhida no início de junho, em aproximadamente 6 semanas. O crescimento daqui para frente será muito acelerado. Então precisamos estar realmente em cima o tempo todo e essa cobertura é feita de matéria vegetal. Você pode encontrar um link para ela no meu site. Lá eu tenho uma página de produtos com açafrão e é duro. Estou realmente bastante intrigado com isso porque não é como eu pensei que seria. E este é o segundo ano que estou usando. Eles acreditam que dura 3 anos, mas espero que dure mais. Chamam isso de malha. Há uma malha e também um tecido polar feito de material vegetal. Neste canteiro interessante há batatas voluntárias, algo que não costumo fazer. Perdemos mais do que o habitual na época da colheita. Isso se deve em parte à falta de tempo para fazer isso corretamente e depois transplantar espinafre. Então é o que temos aqui. Apesar de alguns danos de lesma, notamos muitas batatas surgindo, o que indica dano de geada. Onde as folhas se tocavam, não há motivo para preocupação. Removendo-as, é possível ver batatas saudáveis. Decidimos aceitar essas batatas voluntárias, que estão bem espaçadas. Até plantamos mais algumas.
Ainda tenho batatas da colheita de agosto passado. E eles estão realmente comendo muito bem, mas nós esfregamos os brotos deles 2 vezes. Então as batatas que você cultiva agora, você ainda poderia estar comendo na próxima primavera se conseguir uma boa colheita seca no verão. Fora da flor, eu não pude resistir a plantar esses tulipas no último outono. Quero dizer, olhe para isso. Eu não consigo me lembrar dos nomes desses diferentes. E eu só queria mostrar a rúcula selvagem também, que é de uma semeadura de setembro na estufa, transplantada em fevereiro. Nós a cultivamos em vasos de 7 centímetros e, na verdade, estamos um pouco atrasados em cortá-la, porque há tanto lá. Estou colocando isso na minha mistura de salada e, na verdade, só preciso vender um pouco, né? Olhe para essas tulipas e então também os dentes de leão. O que se faz aqui, porque você sabe, nós poderíamos cortar esses. Não cortamos muito e eu não quero cortá-los até que estejam bem perto de semear, alguns já estão. Mas se todo esse lote for para a semente, pode ser um grande problema de ervas daninhas aqui. Já tive isso antes, mas só cortamos essa área uma vez este ano. As áreas cortadas, ou seja, não estamos cortando todo o pasto cheio de ervas daninhas, principalmente porque não choveu muito. Isso é muito incomum aqui. Significa menos grama. Você poderia dizer que isso é bom, mas eu gosto de ter a grama para as minhas pilhas de compostagem. Então estamos perdendo um pouco ali. Eles têm sido. As pilhas de compostagem não estão enchendo tão rápido quanto o normal. Esse lago valeu a pena. O grande está seco. Não sei se há muita vida aqui, mas tem alguns caramujos de lagoa lindos ali. A ninféia está só começando. Com muita sorte, veríamos um tritão. Como está, Nicola? Sim, nenhum tritão visível. Eles não aparecem bem devido ao revestimento muito escuro. Sim, é realmente bonito. Eu gosto muito. É aqui que eu quero mostrar para você o efeito desse matador de ervas daninhas. É um pouco gráfico, porque essa pequena cama que eu fiz em um vídeo longo, você pode ver, se estiver interessado, onde estou colocando esterco de vaca. Um carrinho de mão cheio de esterco de vaca foi um dos ingredientes desta cama, bem como algum belo composto de amêndoa. Quando eu digo esterco de vaca, me refiro a composto de esterco bovino envelhecido. Então, eu usei isso para preencha cerca de 1/3 da cama com esterco de vaca e observe o efeito. Nas ervilhas, porque é um veneno que afeta particularmente as leguminosas e batatas. Então também, olhe isso na batata. Isso é o típico enrolamento interno das folhas novas. Parece-me que eu não espalhei tanto quanto poderia e estava mais no meio deste canteiro porque as plantas na borda, como estas batatas no momento, estão parecendo bem. Se você comparar esse espinafre, que parece ótimo, com aquele que não parece, e então olhamos para essa beterraba em comparação com aquela beterraba. Então, nem tudo está perdido, e eu não estou esperando nada destes. Estou usando estes apenas para fins didáticos, mas provavelmente vou plantar milho doce lá, pois isso é possível. E também brássicas, então como esses nabos, eles não são afetados por isso. Você poderia dizer, bem, você quer comê-los? Ao comprar alimentos não orgânicos, você está consumindo produtos que tiveram herbicida aplicado em algum momento de seu cultivo. Mas na verdade eu faria, sabe? É um composto saudável de outra forma. Essas nabos, que estão parecendo bem fortes, pequenos nabos ali, eles ficarão bem. Vou colher alface, mas não venderia, eu comeria. Então, sim, tempos loucos para isso, mas podemos apenas terminar dando uma olhada no lado mais positivo das coisas. O composto caseiro, porque eu descubro que aproximadamente 60% do composto que eu uso é o que eu posso fazer aqui. Eu não consigo fazer o suficiente para o que eu quero. Também estamos plantando alguns nos canteiros ornamentais. Estou usando bastante, mas se você pode fazer o seu próprio, é assim que fazemos com os 3 paletes, né? Bem resumidamente, pois você pode ver. O calor atual é provavelmente o melhor ponto de partida. Então é uma boa mistura de verde e marrom, que por exemplo é um pouco de couve, que estava prestes a florescer das saladas de inverno no túnel de polietileno.
é um papelão de esvaziar aquele calor e pedaço de madeira. Então é essa mistura de verde e marrom. E você consegue acessar muito bem apenas desfazendo. Apenas 2 fios em cada canto e você pode então entrar lá, e isso no fundo era composto feito cerca de 10 meses atrás, esvaziado no meio, sempre de ambos os lados. Então isso vai terminar, vamos terminar isso em talvez uma semana, e então precisamos ter transformado este aqui para que possamos preencher este, e vamos dar uma olhada aqui. Porque da última vez que eu mexi aqui havia bastante minhocas e você pode ver que está parecendo bem legal. É macio e, sabe, realmente bastante decomposto, sem fazer nenhum trabalho significativo nele, mas eu quero transformá-lo no meio, porque então teremos a chance de misturá-lo também com o outro composto da outra baia. Dessa forma você meio que consegue 4 pilhas e 3, eu chamo, porque você está unindo 2, para obter um bom composto. Espero que tenha gostado da história, apesar de não ter sido perfeita. Apesar da decepção com o herbicida, a abundância geral é bastante encorajadora.